Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, iremos falar sobre cultura visual e o cotidiano. Para você, o que é arte? Fazer uma pintura, compor uma música ou imitar um animal? A palavra arte vem do latim ars, que significa habilidade. Sua definição, ela pode ser considerada como uma atividade que manifesta a estética visual, desenvolvida por artistas, baseando-se em suas próprias emoções. Geralmente, a arte é um reflexo da época e cultura vivida. No século V a.C., era considerada a técnica do grego tékin, onde esculturas e pinturas eram aprimoramentos técnicos. A capacidade do artista de ler e interpretar a vida com tamanha sensibilidade e a expressar de forma de pinturas, música e outras obras é o que se denomina arte. Formas de expressão da arte. Temos a escultura de Davi, feita por Michelangelo. A estátua em mármore mede 5 metros e 17 centímetros e foi inspirada no herói bíblico. Hoje ela está exposta como símbolo máximo da República da Florença, na Itália. Temos também o compositor e pianista francês, o Joseph Maurice Ravel, conhecido sobretudo pela sutileza das suas melodias instrumentais e orquestrais, entre elas o bolero. Temos também o Van Gogh, que nasceu na Holanda, foi um extraordinário pintor do período pós-impressionista e um dos mestres da pintura de todos os tempos. Fez um autorretrato em 1889. Pablo Picasso foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo que passou a maior parte da sua vida adulta na França. Arte é a representação simbólica do mundo, transmitida através do artista, que utiliza a criatividade para externar sua percepção da vida através da obra produzida, seja ela visual, sonora ou de interpretação. A arte é a obra artística. São também manifestadas através de tecnologias, com diversos meios como no rádio, fotografia, dança, cinema e televisão, a qual possui um papel importante de difusor de informações artísticas. Além de museus, a internet pode ser considerada como uma ponte que faz a ligação entre o público e a arte. Vistos os inúmeros meios de se transmitir a arte, o entendimento e a compreensão da mesma refere-se ao conhecimento, bagagem cultural e de vida das pessoas. Artes visuais. Nas artes visuais, como o próprio nome indica, utilizamos a linguagem visual. Pode transmitir informações com um maior impacto e efeito sobre o observador, pois ver é conhecer o mundo por suas cores e formas. É possível utilizar quase todo o material e técnica para criar uma obra de arte visual, entre elas as mais conhecidas, também chamadas tradicionais ou convencionais, são o desenho, a gravura e a pintura. Embora os três sejam parecidos, a gravura possui uma diferença na técnica utilizada para sua produção. O desenho também pode ser feito de outras formas, pelo gesto no ar, o riscar na areia, com ou materiais, além do registro fotográfico, pois são trabalhos efêmeros, de pouca duração, também incluídos na linguagem visual. A escolha dos meios e materiais está diretamente ligada à técnica escolhida para o desenho. Um mesmo objeto desenhado a bico de pena e a grafite produz resultados absolutamente diferentes. Materiais para desenho. Podemos utilizar diversas ferramentas para fazer um desenho, como o lápis, o carvão, o lápis de cera, a pena, a cola e a tinta. Muitos materiais de desenho são à base de água ou óleo e são aplicados secos, sem nenhuma preparação. O papel é a base mais utilizada para a produção de desenho desde a sua criação no século XIV, porém não é a única. Podemos classificar o desenho em função dos instrumentos utilizados para sua execução ou da ausência deles. O desenho e suas técnicas. O processo pelo qual uma superfície é marcada, aplicando-se sobre ela
a pressão de uma ferramenta. Em geral, um lápis, um carvão, nanquim, grafite, pastel, caneta, pincel e etc. E movendo-a de forma a surgirem pontos, linhas e formas planas, resultando em uma imagem chamamos de desenho. Vejamos algumas técnicas que podemos utilizar para fazer um desenho. Tem o pontilhismo. O ponto é a primeira unidade da imagem. Os pontos podem atingir agrupados, obtendo um expressivo efeito visual, com formas ordenadas ou aleatórias, em que o olho reúne os pontos em uma única imagem. Temos o desenho com linhas. Linha é o resultado do agrupamento de pontos muito próximos, em uma sequência ordenada, uns após os outros e de mesmo tamanho, causando à visão uma ilusão de direcionamento. Podemos utilizar linhas para criar nossos desenhos. As linhas podem ser classificadas como geométricas, gráficas e físicas. Tipos de linhas gráficas. Pode indicar a trajetória de um ou vários pontos de maneira contínua, variando quanto a espessura, a forma, o traçado e a posição. Tem o desenho geométrico, que são os desenhos criados a partir de formas geométricas pré-definidas. Tem o desenho com lápis grafite, que é possível fazer desde desenhos simples até os mais elaborados, utilizando apenas o lápis grafite. Eles podem variar de acordo com o tipo de lápis utilizados. Podemos fazer traços firmes ou macios, para o preenchimento do desenho ou para fazer o efeito de luz e sombra. Desenho com lápis colorido. Temos várias opções de lápis colorido. Lápis de madeira, de cera, hidrocor, além dos aquareláveis, que utilizamos com água para produzir efeitos no desenho. O resultado fica bastante alegre quando empregamos cores aos nossos desenhos. Tem o desenho com tinta. Com a tinta podemos desenhar sobre papel, tecido e outras superfícies, inclusive em nossa pele. É possível utilizar instrumentos como o pincel ou até mesmo os dedos para fazer a pintura. Lembrando que é importante ter cuidado com o tipo de tinta que utilizamos para quando formos colocar em contato com a pele. Desenho com colagem. Também podemos formar belos desenhos com recortes coloridos, bolinhas de papel, barbantes e muitos outros materiais, apenas colocando-os em uma superfície. Desenho com texturas. Podemos obter uma textura quando desenhamos com lápis sobre uma superfície e conseguimos imprimir no desenho as características dessa superfície, como desenhar sobre uma lixa, por exemplo. Também é chamada de textura quando conseguimos distinguir visualmente traços diferenciados em um mesmo desenho, como podemos ver nas figuras abaixo. Desenho com cortes. O desenho com cortes é uma técnica muito interessante e desafiadora, que utiliza a tesoura ou outros instrumentos cortantes para formas de figuras. É possível produzir desenhos muito interessantes, porém deve-se lembrar de ter cuidado para não se machucar. Desenho em 3D. Os desenhos em 3D, ao contrário dos desenhos convencionais, são produzidos em 3 dimensões. Neles são trabalhados a textura, o jogo de luz e a sombra, e a interação com outros objetos para conseguir o efeito desejado. É necessário prática e criatividade para produzir bons resultados. Tipo de desenhos. Desenho de memorização é um desenho realizado de memória. Não temos à nossa vista o que ser observado, enquanto o desenho vai sendo elaborado no papel. E desenho de observação é quando algo está presente à nossa vista para ser desenhado. Deve ser transportado para o papel atentamente, seguindo todos os detalhes. Desenho criativo ou artístico. O desenho criativo pode ser dirigido ou livre. Tem um desenho livre, não depende de meios representativos, mas da própria imaginação e criatividade. E temos o desenho dirigido, que é o desenho de livre criação, mas o tema é dado por outra pessoa.
Temos o desenho profissional, quando o desenho é criado para além da expressão artística e passa a ser utilizado como fonte de renda. São exemplos de profissionais que trabalham com desenho: arquiteto, estilista, design de imóveis, tatuador, cartunista e etc. O desenho pode ser uma forma de livre expressão e equilíbrio pessoal, um produto artístico de valor construído a partir de expressão natural e espontânea ou da aplicação de técnicas e materiais específicos. Por isso, não devemos estabelecer formas estereotipadas ou incentivar as cópias de modelos para obter bons resultados. Desenhos, formas de utilizar. Além de ser uma excelente forma de expressão artística, o desenho pode se tornar um trabalho muito agradável, seja na produção de charges, retratos e caricaturas, desenho com traços aumentados ou diminuídos, ou com outros desenhos mais especializados. Temos o desenho técnico e industrial. É uma forma padronizada e normatizada de desenho, voltada à representação de peças, objetos e projetos inseridos em um processo de produção. Tem o desenho arquitetônico, desenho voltado especialmente ao projeto de arquitetura, geralmente realizado com o auxílio de réguas, compassos, esquadros e outros instrumentos. O desenho científico, que é utilizado na zoologia, na botânica e na anatomia. Muito empregados como ilustrações de manuais didáticos, os dedos que pretendem expressar algumas informações também pode ser chamadas de ilustração. Desenho científico, que é o peixe, e o desenho do desenvolvimento do barbeiro. Croquis ou esboço, desenho rápido, normalmente feito à mão para servir de base para outras ideias gráficas, ou apenas para registrá-las. São os primeiros desenhos feitos dentro de um processo para se chegar a uma pintura ou ilustração mais detalhada. São muito utilizados na arquitetura e na moda. Temos a gravura, que é diferente do desenho, já que sua produção é feita por impressão, como um carimbo, uma gravura e uma gravação produzida a partir de uma matriz que pode ser feita de metal, calcografia, pedra, litografia, madeira, xilogravura ou seda, serigrafia. Como podemos ver, o desenho é uma rica opção de expressão artística da arte visual, com uma ampla possibilidade de aplicações técnicas. Não pense que todas as técnicas vistas são as únicas, pois você mesmo pode criar a própria maneira de desenhar, seja como obra de arte ou profissão. Cada um imprime em sua obra a própria personalidade, tornando o desenho uma peça única. Para a nossa atividade da semana, que tal colocarmos algumas técnicas em práticas? Escolha uma das técnicas apresentadas e faça um desenho representando a nossa comunidade Coop. É possível fazer um desenho utilizando várias técnicas. Vamos tentar? Então é isso, pessoal. Ficarei aguardando as atividades de vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Espero que tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp, tá bom? E é isso. Uma boa semana para todos e até mais. Beijo, fica com Deus.